Olá, exploradores da fé. Hoje mergulhamos em uma das histórias mais dramáticas e inspiradoras de toda a Bíblia. Daniel na Cova dos Leões. Se você já se perguntou como um homem sobreviveu a uma noite cercado por predadores famintos, prepare-se, pois vamos desvendar os detalhes e o verdadeiro significado por trás desse milagre extraordinário. Após a queda do Império Babilônico, o reino Medo-Persa assume o poder sob o comando do rei Dário. Daniel, já em idade avançada, mas com a mesma sabedoria e integridade que o destacaram por décadas, rapidamente ganha a confiança do novo rei. Sua competência era tão evidente que Dário planejava promovê-lo a uma posição de autoridade sobre todo o reino, tornando-o o segundo homem mais poderoso do império. Essa ascensão, no entanto, não foi bem recebida. Os outros sátrapas e príncipes, consumidos pela inveja e pelo ciúme, começaram a conspirar contra ele. Eles procuraram incansavelmente alguma falha na administração de Daniel, algum deslize, qualquer coisa que pudessem usar para acusá-lo diante do rei. Mas para a frustração deles, Daniel era irrepreensível. Sua conduta era perfeita e sua lealdade ao rei inquestionável. Percebendo que não encontrariam falhas em sua vida pública ou profissional, os conspiradores decidiram atacar o único ponto que sabiam ser inegociável para Daniel: sua fé em Deus. Eles elaboraram um plano astuto e cruel. Foram até o rei Dário e, usando de bajulação, propuseram um novo decreto. A lei dizia que por um período de 30 dias, nenhuma pessoa no reino poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. A punição para quem desobedecesse seria severa e aterrorizante: ser lançado na cova dos leões. O rei, vaidoso e enganado pela aparente lealdade de seus conselheiros, assinou o decreto, de acordo com a lei dos medos e persas. Uma vez que o rei assinava e selava um decreto, ele se tornava irrevogável. Nem mesmo o próprio rei poderia anulá-lo. A armadilha estava montada. Daniel soube imediatamente do decreto. Ele entendeu perfeitamente a intenção por trás daquela lei. Ele tinha uma escolha a fazer: obedecer ao rei e abandonar temporariamente sua comunhão com Deus, ou permanecer fiel ao seu Senhor, mesmo que isso custasse sua vida. Para Daniel, a escolha era clara. Ele não se escondeu. Como era seu costume, ele foi para sua casa, subiu ao seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se para orar e dar graças a Deus. Ele não mudou sua rotina, sua postura ou sua devoção. Sua obediência a Deus era absoluta. Como esperado, os conspiradores estavam à espreita. Eles pegaram Daniel em flagrante, orando ao seu Deus, e correram para acusá-lo diante do rei. Eles lembraram Dário do decreto irrevogável que ele havia assinado. O coração do rei se encheu de angústia. Ele percebeu tarde demais que havia sido manipulado e que sua própria lei condenaria o homem que ele mais respeitava e amava. Dário passou o resto do dia tentando encontrar uma brecha legal, uma maneira de salvar Daniel, mas seus esforços foram em vão. A lei era inflexível. Ao final do dia, com o coração pesado, o rei deu a ordem. Daniel foi levado e lançado na cova dos leões. Antes que uma grande pedra fosse rolada para selar a entrada, o rei disse a Daniel palavras que misturavam esperança e desespero: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aquela noite foi de tormento para o rei Dário. Ele jejuou, recusou qualquer forma de entretenimento e não conseguiu dormir, imaginando o terrível destino de seu fiel servo. Enquanto o rei se angustiava no palácio, um milagre acontecia na escuridão da cova. Daniel não estava sozinho. Deus enviou seu anjo, que literalmente fechou a boca dos leões. As feras, que deveriam tê-lo despedaçado em segundos, tornaram-se mansas como cordeiros. Em vez de rugidos de fúria, havia um silêncio sobrenatural. Daniel passou a noite em paz, protegido pelo poder divino, em meio aos predadores mais temidos do reino.
Sua fé inabalável foi honrada com uma proteção milagrosa. Logo ao raiar do dia, antes mesmo do sol nascer por completo, o rei Dário correu para a cova. Com a voz embargada pela aflição e pela esperança, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguido livrar-te dos leões? E para seu imenso alívio, uma voz calma respondeu de dentro da cova. Era Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente. Ao examiná-lo, viram que não havia um único arranhão em seu corpo, porque ele havia confiado em seu Deus. A justiça então seguiu seu curso. O rei Dário ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem presos. Eles, juntamente com suas esposas e filhos, foram lançados na mesma cova. A Bíblia relata que antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos, provando que a fome das feras era real e que a sobrevivência de Daniel fora, de fato, um milagre. Após este evento extraordinário, o rei Dário escreveu um novo decreto para todo o seu império. Nele, ordenava que em todo o seu reino as pessoas temessem e tremessem perante o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, cujo reino não será destruído. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel na cova dos leões é muito mais do que um conto sobre sobrevivência. É uma poderosa lição sobre fidelidade inabalável. Daniel não negociou sua fé mesmo diante da morte. Ele manteve seus hábitos de oração, sua conexão com Deus como a prioridade máxima de sua vida. E essa fidelidade foi a chave para o livramento. Isso nos faz perguntar: quais são as covas de leões em nossas vidas? Podem ser pressões no trabalho, desafios em nossos relacionamentos ou medos que nos paralisam. A lição de Daniel é clara. A fidelidade consistente a Deus, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, nos fortalece para enfrentar as maiores provações. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões é o Deus que está ao nosso lado em nossas batalhas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações profundas das Escrituras. Que a fé de Daniel inspire a sua. Até a próxima.